Senhoras e senhores, doutores e doutoras mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como é que você tá, Nath? Muito bem, pessoal. Melhor agora que tô gravando, mas melhor ainda porque hoje é sexta-feira de carnaval. E embora ainda tenha muito trabalho pela frente, dá uma energia diferente, né, Rodrigo? É uma energia mais leve, né? Uma coisa carnavalesca, uma coisa meio faraônica, apoteótica, meio Milton Cunha, assim, Pra né? você ter uma ideia, eu vim pra cá ouvindo Pitbull. Você Pitbull? acredita? Pitbull! Ah, eu vim pra cá ouvindo Banda Eva, Araqueto, e tu fala de Pitbull, tem a ver o Mas eu carnaval. só quero Né? dizer que eu estava extremamente animada. Não, entendi. Tava lendo meu livrinho de inteligência artificial e ouvindo Pitbull. Entendi. O motorista do Uber não entendeu nada. Falou, o que essa menina tá indo fazer, gente? Eu confesso, eu vim ouvindo Araqueto. Araqueto que tem muito valor. Uma banda de axé music muito subestimada. O pessoal fala do El Chan, o pessoal fala Esquelético Banana, mas pouco se fala de Araqueto. Nossa, mas eu acho que Araqueto falou de Araqueto, ficou até arrepiada. Pô, quem não fica? O Araqueto quando toca. Não existe roqueiro quando toca Araqueto, porque todo mundo fica pulando que nem pipoca. Natália, apresenta nosso convidado. Se o TDAH já bate, imagina na sexta-feira de carnaval, Rodrigo. Você imagina. Loucura. Apresenta aí o nosso convidado. Meus queridos, hoje, embora a gente tenha começado o programa brincando, hoje o assunto, ele é sério e muito interessante. Muito. Eu quero começar abrindo o quê? Se você não sabe, essa semana no Rio de Janeiro, a gente teve um evento que se chama SBC Summit. Se você não conhece esse evento, dá uma gugada, porque ele é um evento muito interessante. É a primeira vez que ele acontece no Brasil e aconteceu aqui no Rio de Janeiro, pra você ver como já estamos atraindo indústrias pro Rio de Janeiro, porque ele é um evento que veio falar sobre a indústria de jogos e apostas. É um evento que tratou sobre as bets. E ninguém melhor pra falar um pouco sobre esse universo com a gente, conversar como é que tá a regularização, conversar como é que anda esse ambiente de negócio do que o grande Gustavo Godinho. Gustavo Godinho é Legal Counsel e DPO da Fogo Entertainment, que detém duas marcas aqui no Brasil, a Blaze e a John Bet. Ele tem uma carreira em universos corporativos muito grande, sempre foi muito focado na área de PO, agora ele tá atuando num jurídico mais abrangente. Acho que ele tem muita coisa pra ensinar pra gente. E mais, gente, se você não sabe, o Gustavo Godinho tem dois movimentos muito interessantes que eu, quando conheci, virei fã. Ele tem o Senta e Atenta no LinkedIn, que reúne as melhores notícias. Eu e o Rodrigo, a gente tá sempre falando como é importante curadoria de notícias. E ele também tem um super podcast que eu vou deixar ele apresentar aqui um pouquinho. Mas, Godinho, sexta-feira de carnaval, não tem como, agradeço triplamente por você estar aqui hoje com a gente. Poxa, gente, que legal. Primeiro, super bom dia pra todos. Bom dia pra vocês. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui. Passei a semana no Rio. Tenho um carinho mega especial pelo Rio de Janeiro. Pegou uma época boa, tá? Os dias têm estado bonitos e não tão quentes, né? Parece que semana passada foi... Putz. Foi assim, bem pior. Acho tava difícil respirar, meu amigo. A gente tá vivendo dias mais quentes aí, São Paulo, Rio. Mas foi uma semana puxada, porém agradabilíssima. A gente teve duas feiras no Rio. A gente teve a CGS, na segunda e na terça. E a gente teve a SBC, finalzinho de terça, com abertura. Quarta e quinta-feira. Muita coisa rolando. E sim, poxa, ainda que sério, vamos tentar deixar o mais leve possível. Isso aí é a especialidade, manda pra Vamos dar risada, vamos trocar figurinhas, enfim, a ideia é menos juridiquês possível, mais prático possível. É isso. Eu falo, hoje em dia, eu falo que eu pago a OAB, né? A pessoa fala, você é advogado? Não, eu pago a OAB. Estou contribuindo para os cofres da OAB. Exatamente. Então, poxa, são 23 anos de formado, uma virada de chave de 7 anos para cá de jurídico corporativo para privacidade e proteção de dados e agora retornando como um executivo generalista, né? Isso é muito legal, já acabou dando um excelente gancho, que é o insight que nada na carreira é algo definitivo, né? Você já fez algumas mudanças interessantes, mas antes de falar disso, vou aproveitar também o gancho do carnaval, porque todo mundo já ouviu a expressão que o ano só começa depois do carnaval. E também acontece isso para os nossos colegas advogados que estão aí na missão da luta diária dos seus escritórios para fazer a máquina girar. Muitas vezes, Natália, você sabe disso, o início do ano é um pouco complicado. E esse período pós-carnaval começam as possibilidades e os contratos serem assinados com mais volume. Mas existe uma alternativa que é parceira nossa aqui do Manda pro Jurídico, que pode proporcionar uma saúde financeira mais interessante e menos desespero
janeiro, nesse segundo Réveillon pós-carnaval, né, Nath? É interessante, eu tava até conversando sobre isso essa semana com o meu personal trainer, a Lu Shaolin, que... De fato, o brasileiro, ele pegou esse jargão de que o ano começa só depois do carnaval, ele internalizou isso de uma forma muito séria. De uma forma até prejudicial para a economia em algum nível. Com certeza. Porque as pessoas, de fato, postergam muito as coisas no limite possível até depois do carnaval. Só que bom que o Manda Pro Jurídico tem parceiros, e agora parceiro de vocês também, como a JustCash, que consegue auxiliar e ajudar esse profissional autônomo ou até mesmo um escritório que precisa alimentar seu fluxo de caixa, antecipando honorários que já tem decisão de trânsito em julgado no ano passado. Perfeito. E conseguindo dar esse fôlego, esse respiro para começar o ano bem. Porque ninguém quer começar o ano com a corda no pescoço, né, Rodrigo? De forma independente do tempo do judiciário. Afinal de contas, o tempo do mercado é bem mais dinâmico. E do cartão de crédito também, galera. E aí, pra você entender, de forma até informativa pra vocês, já chegarem pra conversar com eles através do QR Code que tá em algum lugar da tela ou no link da descrição, eu vou te adiantar logo essa informação, que quais são os modelos de honorários contratuais que eles conseguem antecipar pra vocês. São os honorários contratuais, sucumbenciais, dativos ou de valores de condenação. Os valores que eles podem antecipar pra vocês são a partir de R$1.000, como a Nath falou, ações em fase de cumprimento de sentença, e contra que tipo de entes? Então pode ser entes públicos ou empresas privadas. Conheça a JustCash e bata um papo com eles que eles vão poder talvez sanar algumas outras dúvidas e ajudar vocês nesse início de ano. JustCash é uma parceira do Manda Pro Jurídico. Vamos à nossa entrevista, Natália? Vamos, claro. A gente estava falando aqui sobre como cada um começa seu ano e aí, né, no universo profissional. E o Godinho falou que ele está há mais de 20 anos no mercado jurídico. Eu sei que ele já passou por um grande escritório, ele já passou por algumas empresas, ele já passou até por uma consultoria de recrutamento, seleção de Isso eu achei muito advogados. interessante. Conta um pouquinho pra gente, Godinho, dessa sua trajetória tão interessante. Não, gente, vamos lá. Eu acho que eu tenho um motivo de orgulho muito grande em poder contar um pouco essa história. Até porque o grande aprendizado eu acho que consegue ser no piso do escritório, no chão da fábrica da empresa, não desmerecendo certificações, não desmerecendo pós-graduação. Eu acho que tudo que vem para agregar, ele é bem-vindo. Mas assim, valorizem as experiências dentro do trabalho, porque não tem nada melhor, seja dentro do escritório, do jurídico, do escritório de privacidade. Porque lidar com uma crise, lidar com um incidente, lidar com uma grande ação judicial, uma grande negociação de contrato. Até expandindo, a gente pode mencionar também a experiência de tribunal, né? O dia a dia forense. Perfeito, tribunal, forense para todo mundo. Então, assim, às vezes você tem um jurídico 100% internalizado. Eu já vi gente tocando carteiras de ações dentro de jurídico interno. E a gente tem ondas, com 22 para 23 anos de formado, eu já vi ondas de internalização completa dentro de jurídico. Como tá bem, eu já vi ondas de jurídico ser totalmente externalizado, ficar 1, 2, 3 pessoas somente fazendo mera gestão, né? Então dá para contar um pouco disso para vocês, mas valorizem essa experiência porque ela é muito, muito rica. E sim, comecei em escritório e eu acho que é a melhor coisa, quando a gente fala manda para o jurídico e manda para um jurídico parceiro, manda para um jurídico estratégico, manda para um jurídico atuante, porque vou falar, alô Flávio Franco, lá do Jurídico Sem Gravata. Sou diretor, faço parte do dia a dia, então a gente tem um quê de mostrar que o jurídico é parceiro estratégico e tem que estar junto com o CEO, com o conselho, com a alta direção. Se você pega um balanço da empresa e você não encontra nada ali que você tenha feito parte, tem alguma coisa de errado. Começa a repensar a sua posição dentro da empresa. Perfeito. Né? Com certeza. Então, assim, por que eu falo isso? Contingência não está dentro de balanço. Né? Pagamentos, reversões não estão dentro de balanço. CPC 15 não está dentro de balanço. Então, assim, e como é que se começa? Pô, escritório trabalhando com contencioso, trabalhando com risco. Onde dá besteira? Onde é o worst case scenario? Sim. Contencioso. É verdade. Então, você quer ser um grande profissional de escritório, de empresa? Comece pelo escritório. É uma excelente dica. Tem uma frase, que eu acho que o Pedro, quando a gente trabalhou junto, ele me ensinou muitas coisas, né? Ele é mais experiente que eu na advocacia, ele falou assim, você só vê se o contrato é bom quando ele vai para o contencioso. Isso é verdade. Porque, assim, alguém vai fazer, você elabora o contrato, alguém entra contra você em função de uma cláusula específica. Tu vai ver a validade e a qualidade da elaboração contratual quando você entra no contencioso para ver se você que elaborou o contrato fez um contrato que protegesse o interesse do seu cliente. Isso é uma coisa interessante, porque ontem, dentro da minha casa, 9h30 da noite, eu fiz um contrato para a empresa do meu marido. Só que eu precisava bater com eles alguns aspectos do contrato, aspectos comerciais do contrato.
Quando ele olhou, ele falou, Natália? Aí eu falei, Diego, vamos aqui, senta aqui, vamos bater isso aqui. Aí ele, tem 23 páginas. Eu falei, não, pera, a gente só vai analisar o que te é pertinente entender. Ele, por que tem tanta coisa aqui? Eu falei, porque o contrato tem que prever tudo. Porque a hora que ele vai ser validado é a hora que alguém for discutir isso, inclusive, e potencialmente judicialmente. Então é isso, um contrato tem que ter tudo. Eu não vivo isso, gente, só com os meus clientes do escritório. Eu vivo isso dentro da minha casa. Então... Um ponto muito legal disso, achem um vídeo do Abílio Diniz. Esse vídeo é muito legal. Finado, saudoso, cara... inteligentíssimo. Sim. Fora da curva. Mega empreendedor. Gênio. Grande empresário brasileiro. Acha um vídeo dele falando da necessidade, da importância de ter um bom contrato feito assinado, especialmente na época Pão de Açúcar, Cassino e nas migrações e mudanças dele. Exato. Eu usei isso por anos em treinamento de contratos para time jurídico, comercial, compliance, procurement. Então, assim, com certeza. E, voltando, né? Você trabalhando com o contencioso em escritório, você consegue enxergar muita coisa que quando você vai para o jurídico de empresa, na hora de você começar a olhar risco e pensar em risk-based approach, análise baseada em risco, né? E você trabalhar em conjunto com a área de riscos corporativos, você consegue prever já muita coisa. Então, Leite Tosti Barros, Tosini Freire. Passou pelos dois. Excelentes escolas. Passei também por escritórios menores depois disso, mas assim, excelentes escolas. Tosini eu fiquei 5 anos. Bastante tempo. Na época ainda de Líbero Badaró, centro de São Paulo, do lado, enfim, do Anhangabaú ali. Hoje Tosini está num espaço que era uma ex-agência de publicidade ali na Vila Mariana, mas antes era no Centrão, prédio super clássico ali, enfim. Do lado do Mercadão Municipal, a galera ia almoçar, comer aquele sanduíche de mortadela. Era quase um passeio cultural, mas baita de uma escola. Baita. Tem gente que trabalhou comigo que tá lá até hoje. Ai, que legal. É muito legal, às vezes, ir lá num evento, enfim. E reconhecer a galera. E reencontrar uma galera que tá lá ainda até hoje. Ô, Godinho, mas você falou uma coisa interessante, porque até a nossa última convidada, que veio aqui, a Bruna Paiva, uma querida amiga, ela também se especializou na área de privacy, ela contou um pouquinho de como é que foi isso. E você falou que você passou, há 7 anos atrás, você virou a chave e passou a beber desse universo. Como é que foi? Porque se a gente pensa 7 anos atrás, tem um tempo. Não, tem. Não, tem. você E viu. ainda Então teve você... a passagem de Headhunter que você comentou. Eu quero saber disso. A gente vai ter que falar de... sobre isso. Eu tô muito curioso nisso. Bom, depois Não, a gente fala depois. Tá bom, vamos lá. Tranquilo. UOL, de 11 a 2014. A gente já tinha, a partir de 2014, o Marco Civil da Internet. E a primeira discussão de privacidade e proteção de dados no Brasil veio em 2010, que foi a primeira consulta pública sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. Agora o shopping todo tá te ouvindo, tá, Godinho? Ah, maravilhoso. 2012, primeiro projeto de lei sobre privacidade e proteção de dados no Brasil. 2014 veio o Marco Civil, que é para provedores, backbone e todos os demais tipos de provedores de internet, de conteúdo, enfim. Só para contextualizar, 2012, acho que é um marco que a gente pode falar temporal. O smartphone estava sendo democratizado no Brasil. O meu primeiro smartphone foi em 2011. Então, quer dizer, olha como o debate já vem há muito tempo. Não está falando de LGPD. A gente está falando de muito antes, A gente está falando muito antes. Tanto que a LGPD é sancionada em 2018. Exato. Né? Vamos traçar essa linha do tempo. Sim. Então, lá em 2014, a gente já começa a ter em UOL, em IG, em outras apps, plataformas, sites, a gente já começa a ter que se preocupar com termos de uso e políticas de privacidade. E já naquela época, você já tinha, pensando em Europa, uma lei de segunda geração, que era a Diretiva 46 de 95. E já existia uma discussão para a futura GDPR, que surge em 2016. Eu fiz a migração de UOL para ClearSale. ClearSale, que acabou de ser motivo e objeto de um M&A gigante com o Serasa, era a maior empresa de mitigação de fraude para e-commerces no Brasil. E na época eu era o head do jurídico. Quando veio a GDPR, eu falei, eu preciso estudar esse negócio. Porque vai chegar no Brasil. E chegou. Porque em 2016, dados da Dilma Rousseff vazaram. A OCDE chega para o Brasil e fala assim, vocês querem entrar no OCDE? Um dos requisitos é você ter uma regra, uma lei de privacidade e proteção de dados. Você teve o Wikileaks, você teve Julian Assange, enfim. Você tá vendo uma onda. Você teve Cambridge Analytica e Facebook. É verdade. Enfim, você teve um monte de coisa. Foram 3 projetos de lei que se juntaram e virou um projeto de lei único. Isso. E aí surge em 2018. Então, desde 2016... E eu não estou querendo me comparar a Danilo Doneda, Marcel Leonardi, a vários outros players que estão estudando isso há muito mais tempo. Mas de boa parte da turma que começou em 2018, eu consegui ganhar 2 anos de lambuja.
Porque em 2018 eu já estava na Whirlpool, já mexendo com contratos e tal. E eu consegui chegar para a turma que falava disso nos Estados Unidos e na Europa e falar... Tô pronto, posso ajudar vocês. Isso é interessante, né? Como juntos? uma multinacional, e você está dentro de uma multinacional e você conseguir aproveitar isso da melhor forma possível, faz com que você consiga antever ondas, que foi o que você fez. Sim. Isso é bem interessante, assim, é uma boa dica. E eu, antes da LGPD sair, em 2017, falamos, acho que a gente consegue já pensar em GDPR aqui e saibam, já existe algo em discussão e muito provavelmente no ano que vem, era 2017 para 2018, vai acontecer alguma coisa. Bingo, aconteceu. Só que, lembrando, a gente teve o maior prazo de adaptação para uma lei na história do Brasil. Foram 2 anos. E me fala uma coisa, Godinho, como é que você, dado que a gente pivotou aqui para essa área de privacy, como é que você está vendo hoje o ambiente e a aplicação da LGPD aqui no Brasil e como é que você está vendo a atuação da NPD? Tá bom. A NPD não veio junto com a LGPD, né? A NPD já era mencionada na LGPD desde o D0, mas ela passa a ser criada e instituída algum tempo depois. Assim como a questão da multa, das sanções. A NPD tem muita gente de qualidade lá dentro, mas a NPD sofre com 2 problemas: orçamento e pessoal. Então ela faz muito com pouco. Ela já aplicou sanções? Já. Ela trabalha muito com uma questão educacional e normativa? Sim. Falta ainda uma questão de sancionamento para que o mercado sinta mais preocupação com relação ao assunto? Também, com certeza. Isso deve acontecer, na minha visão, então logo a NPD consiga buscar acreditações com outros órgãos internacionais. E eu acredito que isso deve acontecer ao longo de 2025 ou mais tardar 2026. Interessante. Então, você acha que ao longo desse ano, com a NPD, digamos assim, se desenvolvendo mais como um órgão presente, você acha que a gente vai ver uma atenção muito maior para essa área? Ela deve conseguir 200 e tantos novos cargos. Sim. Ela deve, muito possivelmente, conseguir mais orçamento. Muito provavelmente, ela deve ser a coordenadora do CIA, que está atrelado a toda a questão de inteligência artificial no Brasil, pensando no PL 2338, né? Que é o PL que discute inteligência artificial no Brasil. Também já fazendo um jabazinho. Houve a AI Act na Europa, né? Até o Java, porque coordenei e escrevi um artigo atrelado ao AI Act, e o AI Act é a base para o PL 2338, né? Então a gente tem um livro e depois posso passar o link para a turma. Qual é o nome do livro? Fala pra gente. Comentários ao AI Act. Legal. Legal. Manda o link que a gente coloca na descrição. Vou mandar. São mais de 45 autores, tem muita coisa legal, enfim. Então tá um livro bem bacana. Acredito que esse ano deve sair a lei, porque inclusive o projeto de lei já foi aprovado pelo Senado e em qualquer semana próxima a Câmara já deve começar as discussões com relação a isso. Bacana. Então a gente tem essa questão da NPD também querer ser o coordenador principal com relação ao assunto, apesar que o Bacen está de olho. Na sua visão faz sentido esse protagonismo da NPD nesse tema? Sim e não. Eu acho que ela não pode ser a única, porque não necessariamente dados pessoais está sempre atrelado à inteligência artificial, mas ela poderia, sim, ser a coordenadora principal, mas ela não pode deixar de estar conectada e não pode afastar outros coordenadores, outras autoridades necessárias. Faria parte de um comitê. Exatamente. Assim. Algo similar. Aqui no Brasil, se você pensa assim, em inteligência artificial, a NPD, ela seria o órgão instituído que dialogam de forma um pouco mais próxima, né? Não necessariamente que ela, de certa ela forma, consiga abranger, abarcar absolutamente tudo. E nem vai. Não mas ela é que talvez tenha um pouco mais de expertise. As pessoas que estão ali dentro têm uma relação um pouco maior com a matéria. Mas outras agências e outras autoridades necessariamente vão precisar estar envolvidas. A única forma de cobrir toda a demanda desse tema é se o legislador for inteligência artificial, né? E vai fazendo conforme as atualizações, porque a inteligência artificial a cada semana traz novas variáveis e novas complexidades, né? Enfim, o assunto não é novo, inteligência artificial não é novo. Quem lida com o assunto, machine learning, big data, LLMs, deepfake, isso já se fala 10, 20, 30 anos atrás ou até mais. Isso não é novo. Só existe uma nova roupagem,
Só existe um novo hype, isso não é novo. Sabe o que eu acho que existe, Godinho? Eu acho que existe a popularização. Perfeito. Porque eu acho que a grande questão da tecnologia, quando ela modifica a sociedade de fato, é quando ela se torna escalável e barata. Popularização da IA generativa. É isso. Super de acordo. Qualquer tecnologia que você pode citar, carro. O motor de um carro, quando ele se tornou escalável e barato, quando você veio um Henry Ford, ele conseguiu tornar um carro barato, aí você escalou. Aí então, você falava disso há 10, 20 anos atrás, mas o impacto, ele surge agora com a escalabilidade e o custo, né? Eu, voltando e concluindo a resposta à tua pergunta, a NPD esse ano acho que deve estar mais presente, mais visível. Porque, olha, ela tá olhando para IA, ela tá olhando para Ilhis, pensando naquele caso da WorldCoin. Ela tá olhando para os clubes de futebol, ela tá olhando para as drogarias, ela tá olhando para as fintechs, ela tá olhando para as big techs. Muito possivelmente, em algum momento no futuro, ela vai olhar para as bets. Sim, ela tá olhando para muita coisa, para muita gente. Entendi. E lembrando, ainda sem as 200 e tantas vagas que lhe foram prometidas. Falando em bet, desculpa te cortar, Rodrigo, assim, você falou em bet, a primeira coisa que eu quero saber de você, antes de você falar um pouquinho, como é que você chegou até lá, quais são as maiores sensibilidades jurídicas desse tipo de empresa atuando aqui no Brasil, quais foram as novidades que o SBC Summit trouxe para cá? Teve alguma? Olha, o SBC Summit, ele reuniu o ecossistema do segmento. Então, você tinha as principais operadoras. Você pode chamar de operadora, de casa de aposta, de cassino, de bet, enfim. A gente está falando aqui de sinônimos. Semântica. Semântica, exatamente. Estamos no campo da semântica. Exatamente. Você tinha os provedores de pagamento, os principais. Você tinha provedores de jogos. Você tinha provedores antifraude. Você tinha diversos outros provedores necessários para que esse ecossistema rode. Então, assim, escritórios de advocacia. Né? Nosso amigo Udo tava lá, ele falou. Não, Você tinha Udo, você tinha Tosini, você tinha Souto Correia. O BBL tava lá também, o Eduardo Bruzzi tava lá. Perfeito. Você tinha Nelson Williams. Assim, sendo agnóstico, totalmente agnóstico aqui, porque você tinha escritórios de nível altíssimo. Você tinha consultorias, eu tinha consultoria para jogo responsável, você tinha consultoria antifraude somente para afiliados, você tinha consultoria para falar de ludopatia em jogo. Legal, interessante. Você tinha consultoria para ajudar questões atreladas a menores de idade. Lembrando, você não pode ter menor de idade de forma nenhuma em empresas legalizadas. Né? Então, assim, o legal é ver o quanto de possibilidade você pode ter para garantir que a sua empresa esteja regular, sua empresa esteja conforme dentro desse ecossistema aqui no Brasil. Porque lembrando, marco legal das bets veio no final de 2023 e a gente tem mais de 20 portarias para atender. Ouso dizer que até mais de 30. É muita coisa num espaço. Diferente da LGPD, que foi entre o primeiro projeto de lei e até o jeito que a gente está hoje, são mais de 10 anos, eu tô falando de um universo de 2 anos. Mas sabe o que eu entendo para atender isso? Um mar. E outra, SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, atrelado ao Ministério da Fazenda. CONAR, PROCON, SENACOM, Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Defensorias Públicas e outros tantos órgãos que eu ficar continuando citando para você, eu vou gastar uma meia hora aqui. Não, e sem contar também que a gente tá falando, por exemplo, a gente trouxe aqui o pessoal do Botafogo. Tá bom. O jurídico, né? O Alan Turan. Alan Turan, eu conheço ele. Gente fina demais. Deve estar triste, que ontem o Botafogo não deu alegria para ele. Tá bom. Mas faz parte. E a Andressa também, que é uma querida, também não deve estar feliz, porque o Botafogo não deu alegria para ela, são 2 botafoguenses fanáticos. E aí eu perguntei, porque afinal de contas o patrocinador do Botafogo é uma empresa de bet como a grande maioria da Série A do Brasileirão, talvez até a Série B também. E, enfim, como é a fiscalização em função desse enquadramento necessário que as empresas de bet estão fazendo e como é que eles, na posição de parceiros, né, comerciais da empresa, estavam fazendo essa fiscalização. Afinal de contas, eles podem estar sendo responsabilizados também, se caso tenha um contrato vigente com a empresa não... Fiscalização segue para todo mundo. Pois é, e aí ela falou, não, cara, o relacionamento é direto, é aquela troca de e-mail, aquela reunião alinhada, e a gente faz o acompanhamento para ver, porque afinal de contas as portarias ainda seguem, né, saindo, e aí essa fiscalização tem que ser algo... Notas técnicas, portarias, respostas a consultas. E é exatamente isso, e aí foi o lado deles. Agora acho que você pode falar o lado de vocês, a correria para essa regulamentação, essa regularização do negócio.
E outra, lembrando, né? Dia 31 de dezembro, quando saíram as autorizações /licenças, elas saíram de duas formas. Porque o próprio SPA percebeu que o prazo versus as exigências feitas não foi possível que todas as empresas... Dentro daquele prazo. Então foram dadas, se eu não me engano, 14 ou 16 licenças definitivas e mais de 60 provisórias. Ou seja, a grande maioria daquelas empresas dentro do 31 de dezembro não conseguiram atender tudo dentro do prazo. E que uma minoria conseguiu atender. Então, os prazos foram prorrogados, né? Mas as empresas estariam... Por quê? A grande maioria dos itens foram entregues. Uma minoria não foi. Então, foi dado um número de inscrição, né? Foi falado, não, opere... Vire a chave, atenda com o domínio .bet.br e eu te dou um prazo para você ir lá atender. E outra, saindo a definitiva, o número da autorização muda. Sim. Não vai ser o mesmo. Até num primeiro momento a turma estava numa dúvida, né? Se ia ser mantido mesmo ou não, mas não. Isso ficou claro. Com a alteração de provisória para definitiva, o número da autorização que vai aparecer, inclusive, no site ou no app da casa de apostas, da Bet, ele vai ser atualizado. Eu achei interessante um ponto que você falou, que é sobre essa diferença do gap de aplicação da regulamentação que aconteceu entre a área de privacidade de dados e o que a gente está vendo agora no mercado de apostas. Como lá no escritório a gente atua com esse mercado, a gente tem uma área dedicada a esse mercado, mas é uma área multidisciplinar, né? Então, assim, todas as áreas, de alguma forma, participam. Para mim, é muito claro que a diferença é que esse mercado, ele já é muito presente, estabelecido em alguns países. Você pega países como a Inglaterra, isso já existe Inglaterra, Estados Unidos. há décadas. Você chega aqui no Brasil, ele é um mercado que ele virou a chave. Em menos de 2 anos, ele cresceu de uma forma absurda. E aí, o tempo de resposta do nosso legislador não pode ser um tempo de resposta como foi para a privacidade de dados. Porque o próprio mercado, ele não consegue esperar. E você não consegue frear o desenvolvimento social. Você não consegue frear o desenvolvimento do mercado. O que você tem que fazer? Correr atrás. Por isso que, muitas vezes, você tem uma série de regulamentações, uma série de legislações, uma série de portarias. A gente teve uma questão aqui no início do ano, que foi o primeiro mês que teve que ser recolhido o tributo sobre o GGR das casas de apostas, aconteceu em janeiro. Sim. E você deve fazer esse pagamento em fevereiro, correspondente, né, ao seu faturamento de janeiro. Depois você já sabia o que você tinha que pagar, você sabia para quem você tinha que pagar, mas você ainda não tinha alguns códigos da Receita para fazer esse pagamento. Perfeito. Ou seja, tudo tem que ser... E aí, enfim, a SPA conseguiu resolver essa questão, né, junto com a Receita Federal. Algumas casas de apostas tiveram que entrar com uma ação de consignação em pagamento para falar, não, olha só, eu quero pagar, eu só não sei exatamente como eu vou fazer esse pagamento. Isso tudo, para mim, é muito claro uma sinalização de que não é exatamente uma ineficiência estatal, isso é porque é uma correria. O Boeing está voando. Loucamente. E todo mundo está pivotando com ele voando, inclusive o governo. É isso. Eu vi que no SBC Summit, o SERPRO e o Ministério da Fazenda, eles lançaram a segunda fase daquele SIGAP, que é o sistema de gestão de apostas. É o sistema da SPA. Isso. Então, muitos dos avisos, das necessidades de input de informação, das atualizações, dos pedidos que a SPA, que é a Secretaria do Ministério da Fazenda, faz, que também cuida das promoções comerciais, cuida de outros assuntos, enfim, é via sistema. E que algumas pessoas de cada uma das casas de apostas vão ter um login sem específico para poder entrar lá e poder receber ou enviar material. Então, isso acontece. É interessante porque eu peguei um dado da agência governamental que esse sistema, ele processa 500 bilhão de registros diários. De um mercado que transita, em média, 21 bilhões por mês. Perfeito. Não existe a menor possibilidade de ser um mercado em que você vai ignorar ou rechaçar. Sem contar que também tem até acaba contando um híbrido, né, da sua atuação, que é o setor de apostas, a questão da gestão de dados, né? Olha quantos registros estão sendo catalogados, registrados por dia. Isso tudo faz parte de uma curadoria de dados. Eu coleto nome, RG, CPF, CNH, agora o tal do ORG ou SIM, que é a carteira de... SIM ou CNI, né? A carteira de identidade digital, passaporte, dependendo da situação, biometria facial, o endereço e a geolocalização. Enfim, a gente coleta
e trata com a definição do que é tratamento de dados pela própria LGPD e vai guardando. E aí você falou do SERPRO, o SERPRO ele tanto dá o suporte para a SPA, quanto ele funciona, inclusive, como um concorrente de uma Serasa da vida. Sim. De uma Legítimos da vida, de uma Único da vida, de uma IDWall da vida, de uma CAF, também sendo agnóstico aqui. Vários players que oferecem esse serviço de KYC. Sim. Então, o SERP, inclusive, também pode ser um concorrente dessa. Além de ser o consultor ou operador técnico da SPA para o SIGAP, ele também vai ser um concorrente de players para garantir KYC e trabalhar com documentoscopia para esse processo de onboarding para as empresas, para as casas de aposta. E é interessante que é um mercado em que você está vendo um cuidado muito grande, que é o cuidado que a gente deve ter com todas as empresas. Por exemplo, agora, a SPA está solicitando que as casas de apostas apresentem a política de PLD. Que é a política de lavagem de dinheiro. Isso é muito importante e é muito interessante, porque você, para quem está licenciado no mercado, você comprova o máximo da idoneidade e do compromisso, né, com esse tipo de mercado. Política e alguns outros entregáveis, né, Nath? Então, a gente tem aí, eu acho que, se eu não me engano... Fala pra gente, o que tá tendo que entregar, Guedinho? 17 de março, se eu não me engano. Tem lá, eles mandaram um e-mail... via e-mail para as casas de aposta. Tem lá alguns itens que a gente precisa apresentar, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas tem algumas informações, alguns números que precisam ser apresentados, e a gente tem esse prazo, tem que ser apresentado. Eu sinto, assim, até uma impressão mais de mercado e opinião pública. Eu acho que faz todo sentido que as empresas que estão no segmento, que estão no ecossistema de bets, façam esse tipo de coisa, até pelo interesse próprio delas, porque é do interesse que se evite fraude dentro das suas próprias empresas. Por exemplo, a gente trouxe aqui o Udo e ele falou que normalmente quando ele estava falando a questão do futebol, né, da operação de achar jogadores que poderiam estar manipulando jogos, com cartão amarelo, enfim. As empresas, quando são notificadas disso, né, que são nas suas próprias casas de aposta, elas colaboram para as investigações, porque elas não querem estar sendo um agente involuntário de manipulação, porque isso acaba sendo pode ofender a credibilidade dela perante seus apostadores, seus clientes, né? E até essa base de rejeitados, ela deve constar, seja de uma empresa de KYC ou de uma própria casa de apostas, para que isso, durante o processo de avaliação, consiga ser efetivamente encontrado e conste como processo para barrar, para que essa pessoa não consiga participar desse processo. Exatamente. Não, com certeza. Como eu estava citando aqui, que o primeiro mês em que as casas de apostas tiveram que fazer um recolhimento de tributo, quando a gente lá no BBL impetrou algumas ações de consignação em pagamento, é uma sinalização das empresas de, olha, eu quero cumprir com a legislação da melhor forma possível. E quando eu não consigo cumprir, eu vou buscar meios judiciais para conseguir cumprir, enfim, dado algum gap. E um ponto muito interessante, que eu acho que foi, não sei se foi em 26 de janeiro, que o presidente da Caixa Econômica Federal, ou agora 26 de fevereiro, ele anunciou que a Caixa Econômica ela vai passar a atuar no mercado de apostas esportivas eletrônicas. Então, acho que esse tipo de sinalização também, ele traz um recado de que a regulamentação e o cumprimento, eles estão sendo feitos da melhor forma possível, né? Eles já tinham, né, entrado com um pedido desde lá de trás, né? Eles já estavam entre as empresas listadas no pedido de autorização para conseguir atuar de forma legalizada. Tudo bem, o anúncio oficial foi feito agora, mas quem entrasse dentro do site... Conseguia ver que ele estava pleiteando. Exatamente, já via que a Caixa era uma das entidades que estava pleiteando. E aí, cara, você falou agora a gente estava conversando até ali fora, certas coisas que levantaram o meu interesse. Cara, explica esse ecossistema além das empresas de bet que a gente conhece, enfim, a Blaze é uma delas, que tornam, assim, dão mais complexidade ao sistema e não fica uma coisa não é tão simples assim. Ele está falando de diversas empresas que eu achei bastante interessante para a gente trazer esse cenário e até, de certa forma, pode ser uma oportunidade como advogado externo ou até como advogado interno para essas empresas, né? Não, assim, eu, antes de estar numa bet, eu passei por uma IP. Eu fui do PicPay. Então, eu enxergo muita similaridade. Muita. Até às vezes me passa a impressão de que trabalhar numa bet é trabalhar num segmento até mais regulado, porque lá, na grande maioria dos cenários, é o Bacen. Para algumas situações você tem a Ambima, para algumas situações você tem a CVM, mas
90%, para não dizer 100% das vezes, é o Bacen. Para Bet, você pode, dependendo da situação, ter o Bacen, inclusive porque você já começa a enxergar M&As entre BETs e IPs, BETs e IFs. Sim. Instituições de pagamentos. IPs, né? Ou FCD, ou enfim. Pensa no ecossistema do sistema de pagamentos brasileiro, né? Financeiro brasileiro. A gente tem a questão do M&A. Então, você tem esse cenário. Então, você tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Esporte, o Ministério da Saúde. Você tem a Senacom, logo o Ministério da Justiça. Você tem o CONAR. Enfim, todas as outras para precisar falar e pedir amém. Ou seja, e para cumprir tudo isso num curto espaço de tempo, poxa, eu preciso ter o escritório de advocacia, eu preciso ter o DPO interno ou DPO as a service, eu preciso ter o antifraude, eu preciso ter um ou mais provedores de pagamento, eu preciso ter uma instituição financeira, uma de pagamento para me garantir 2 tipos de conta. Sim. A proprietária e a transacional. Eu preciso ter o provedor de folha de pagamento. Eu preciso ter o provedor de benefícios, pensando no colaborador da empresa, né? A parte de saúde. Assim como qualquer outra empresa. Só que imagina fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque a maioria das empresas no Brasil, elas foram instituídas a partir de quando? Do início das que as portarias saíram? Sim. Então... Você falou do CONAR, Godinho, e eu acho um ponto legal da gente levantar, porque... existe uma relação muito grande entre as casas de apostas e as novas formas de se fazer marketing, como o marketing de influência, que é o marketing, inclusive, o Manda Pro Jurídico utiliza. Como é que é essa relação entre esse tipo de negócio e essa forma de fazer marketing? Tá bom, vamos lá. O CONAR, ele está... Primeiro que ele atrelado às portarias, e a gente, e por estar muito caracterizado que a relação atualmente jogador/usuário com as casas de bet é uma relação de consumo, e discutir com isso é praticamente dar murro em ponta de faca. Tirando o fato do arrependimento em 7 dias, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vamos jogar e pedir a devolução do dinheiro, porque é a mesma coisa de você comprar uma camiseta e botar seu nome e pedir para devolver o dinheiro, né? Ou alugar um filme online e falar que não gostou e pedir a devolução do dinheiro, né? Por favor. Perfeito. Mas vamos lá. Tirando essa parte, é uma relação... Já chegou isso para você, cara? Já fizeram a pergunta, mas nunca... Já fizeram a pergunta num evento, mas nunca chegou uma demanda em si. É que eu nunca tinha pensado, é tão absurdo que nunca passou pela minha cabeça. Cara, será que alguém pensou e fez isso lá? Já chegou a pergunta num evento, mas nunca chegou uma demanda formal nesse sentido. Ainda bem. Mas, gente, por favor, vamos ajudar, tá? Não vamos ser criativos a esse ponto. Dito isso, sem precisar dar murro em ponta de faca, o CONAR está muito próximo. E o CONAR criou um material específico chamado Anexo X, onde ele dá toda a diretriz. E o CONAR nada mais é do que um gerador de autorregulação regulada para diversos segmentos, né? Especialmente para quem gera marketing, publicidade e faz parte disso. E as bets não podem fugir disso. Claro. Então, a partir do momento que, na visão deles, vai contra a portaria e vai contra o Anexo X... Eles entendem e percebem, em 2 dias você recebe uma notificação. Legal, eles agem bem rápido. Super rápido. E às vezes já aconteceu do mesmo assunto, a gente ser notificado pela SPA e pelo CONAR. E a relação é boa, porque eles inclusive, recentemente, soltaram uma lista de bets que não estão trabalhando legal. Sim. Mas... se tem isso, significa que outras que estão sendo notificadas... Estão trabalhando, claro. Né? E eles participam de eventos também. Eles dão abertura para a conversa. Sim. Desde da Juliana, que é a vice-presidente, do escritório, da diretoria, da vice-presidência dela, eles são abertos a conversar. Sim. Então, assim, já recebemos notificação do CONAR? Já. Respondemos a notificação tempestivamente? Respondemos. Seguimos com o dia a dia? Seguimos. Mas, obviamente, a gente tem que tomar o cuidado. Seja diretamente por nós, seja por influencers. Claro. Seja também por patrocinados nossos. Sim. Então, assim, os disclaimers estão bem feitos. Claro. Os itens das portarias estão bem feitos, estão bem atendidos. Os itens do Anexo X estão sendo respeitados, atendidos e cumpridos. E aí também não é só isso. A gente tem muito a questão...
E a eterna questão para o advogado versus análise baseada em risco é: o depara do contrato para a vida real está sendo cumprido ou aquilo é um documento só para o inglês ver? A política de marketing e publicidade que você tem e está lá no seu site, está na sua intranet, está no seu Confluence, enfim, está no seu aplicativo e que você manda para o Conar se eles pedem, se eles mandam para a SPA se você te pede. Aquilo na prática você faz. E eu uso esse caso como exemplo. Vinícolas do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que a Aurora, que a Salton, qualquer uma daquelas, todas, tinha cláusulas impedindo trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Mas, por algum momento, o deparo ali não foi feito. Então, segue da mesma forma para a gente. A gente consegue garantir que eu tenho um roteiro, um script, que eu estou olhando ali, se a própria empresa ou se o influencer, o patrocinado, está seguindo aquilo. Isso aí é um aspecto da relação que, por mais que nós não tenhamos parcerias no mercado de bets, a gente tem muito cuidado. Porque o influenciador, o comunicador, né? Tem que ter muito cuidado, porque não está só vinculando uma política, uma comunicação que pode afetar o seu negócio. Perfeito. Mas também está afetando o seu parceiro comercial. Claro. E, por consequência, se tratando de um nicho que ainda está em desenvolvimento no Brasil, qualquer coisa que você corra risco de afetar esse nicho é muito danoso, né, cara? Vamos lembrar de aula de direito? Culpa invigilando. É isso. Então, assim, às vezes e eu tenho que ter a evidência de que se eu vi algo errado, eu tenho que ir lá e repreender, mandar derrubar. Até chegar no tal do notice and take down. Eu tenho que mandar, eu tenho que notificar. E dependendo de como for, às vezes eu preciso mandar derrubar aquilo do Instagram, do TikTok, do YouTube, um e-mail, enfim. Aquilo tem que cair. Uma coisa que eu acho assim, e aí analisando esse ponto que a gente trouxe sobre publicidade e propaganda de forma macro, acho que são duas diretrizes bem relevantes. Uma, que é um mercado e uma forma de publicidade que está em amadurecimento. Porque ambas as relações, tanto o mercado do influencer fazendo propaganda, quanto o mercado de jogos e apostas no Brasil, são mercados que estão amadurecendo. Você jamais pode comparar isso com mercados que já estão sólidos, que já atuam há 200, 300 anos no Brasil. E eu acho também que tem um segundo ponto, uma segunda diretriz, que é a nossa nova forma de fazer publicidade. O marketing no Brasil, ele está mudando de forma cavalar diariamente. Isso também geram novos desafios. Perfeito. Porque a cada forma que você tem de fazer uma propaganda daquele seu negócio, do seu produto, você pode estar gerando um olhar crítico do Conar, por exemplo, e aí quando a gente está falando aqui agora da SPA, que é quem está regulando essa área de jogos e apostas, de uma SPA, ou a gente pode falar de nichos completamente distintos, que também estão olhando essa nova forma de desenvolvimento. Assim, um paralelo básico. O Manda Pro Jurídico tem parceiros, patrocinadores, isso é uma relação de transparência com o nosso público, todo mundo sabe disso. Você imaginou, minha audiência, que há 5, 6 anos atrás você teria uma empresa jurídica patrocinando um programa jurídico? Tem algum nível de realidade? Se você parar pra pensar, 5, 6 anos é muito pouco tempo. Perfeito. Só que na nossa dinâmica atual, tudo mudou muito. Eu não imaginava no começo, Manda Pro Jurídico isso. Exatamente. A gente queria prospectar cliente hoje. Há 2 anos atrás. Argumento de autoridade. A ideia era essa no começo. Só que depois, enfim, o negócio mudou de uma forma que hoje em dia está assim. E não nos arrependemos dessa mudança. Você falou sobre essa questão do marketing. Você falou da revolução que o marketing está vivendo. Tem um exemplo para mim que é muito... Eu acho que é um case, assim, fora da curva. Eu gosto muito desse tema. Que é a farofa da GK. O pessoal vai falar, por que você vai falar de farofa da GK aqui, cara? Que loucura é essa? Falei, e assim eu te respondo. Cara, é uma festa em que ela coloca os maiores influenciadores do Brasil no mesmo metro quadrado, explode de marca dentro do espaço e os caras filmam tudo. Tá todo mundo fazendo acompanhamento do dia a dia lá. Seja qual for a marca, ela vai estar sendo exposta por esses influenciadores, durante o final de semana inteiro. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, exatamente. E aí eu te falo, isso é algo que é novo ou é algo que já se faz há muito tempo? Cara, é algo totalmente novo. Porque você coloca o alcance na pessoa, vista da pessoa através aqui do telefone, né, cara? Exatamente. E ali deve ter movimentado quanto de audiência durante esse final de semana? Não. Muito mais, assim, possivelmente mais do que uma propaganda no Jornal Nacional, talvez. Não, muito mais. Então, é novo. Muito mais, com certeza. E aí, o Conar vai ter que lutar muito aí pra entender o que tá acontecendo, meu amigo.
Godinho, falando nessa esteira que o Rodrigo trouxe de o que é o novo, como tá vendo o novo, como é que você que tá hoje dentro desse mercado, o que você vê nos próximos meses, no próximo ano para esse mercado? Como é que as regulamentações vão vir? Como é que esse mercado vai ficar? Acabou de acontecer uma consulta pública para a gente falar de biênio, né? E de possíveis ajustes em regulamentação. Enfim, a gente teve isso na semana passada. Então, players curiosos e pessoas do ecossistema vieram aí durante 2-3 horas. Até antes disso, né? Você tinha comentado de Coaf, a gente teve um call para falar de próximos passos de Coaf. Enfim, a turma do Coaf veio com a SPA, falou. Depois disso, a gente teve essa consulta pública para falar de material de BM e como, na visão do ecossistema, como a SPA deveria agir, se manifestar, enfim. Então, a gente teve isso. Eu acho que algumas coisas vão continuar seguindo. Algumas coisas precisam, sim, ser revistas. Prazos, demandas, situações, exigências. Né? Porque, como muita coisa foi decidida e executada a toque de caixa, dores surgiram ao longo do caminho. E nem tudo. Tanto que a gente acabou não falando pontualmente disso, mas licenças e autorizações apareceram por meios de medidas judiciais. Sim. As medidas judiciais não vieram só para conseguir o código de pagamento para o tributo. Vieram para tornar algumas casas de aposta possíveis de operar por meio de decisão judicial provisória ou definitiva. Sim. Eu não sei nem se tem definitiva para alguma, mas eu acho que por enquanto só provisórias. Mas que isso, às vezes, inclusive, pode gerar até uma insegurança jurídica. Isso sem contar casos de loterias estaduais, pensando em, por exemplo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou até aqueles municipais, sei lá, Bodó, lá no Nordeste, e outros municípios que, olhando Bodó e pensando, né, em melhoria tributária para os seus municípios, também estejam com o olho brilhando e querendo seguir o mesmo caminho. Então, poxa, vai ser um ano bastante animado, desafiador, criativo e animado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. É o seguinte, muitas demandas estão acontecendo, o mercado está crescendo. Você, com a sua experiência já de recrutador de jurídico, o que uma pessoa que é interessada em entrar nesse meio, que é crescente, tem que ter como habilidade, como piso, assim, para entrar? Por que eu preciso para entrar? Legal. E aí, enfim, eu acho que não só para bets, mas aí eu vou falar de forma geral, jurídico, compliance, privacy, bets, tá? Então, além de hard skills, todo mundo sabe, acho que soft skills cada vez mais. Advogado toma decisão hoje em dia. Advogado assume risco. Quem falava que há 10, talvez há 5 acho que não, mas 10, que advogado tomava decisão e assumia risco, gente? Não. Vamos lá. Advogado, não, eu só oriento. Não, eu não tomo decisão. Advogado toma decisão, sim. Advogado assume risco, sim. Ainda que a sua decisão depois possa ser retificada, possa ser ratificada, possa ser complementada, mas sim, o advogado toma risco, o advogado toma decisão. Então, quem ainda pensa diferente, reveja seus conceitos. Saiba trabalhar em ambientes complexos, saiba trabalhar sob pressão, saiba trabalhar de forma... E aí pode ser colaborativa, individual, mas entendam movimentos dos segmentos e das empresas que vocês querem trabalhar. Busquem essas situações. Línguas, obviamente, além de inglês, o espanhol. Ninguém se fala no espanhol, mas o espanhol cada vez mais é presente. Sim. Eu trabalho num ambiente que eu falo com gente das Filipinas, falo com gente da Argentina, falo com pessoas de Portugal, então sim, e de outros países. Malta, então pelo menos 2 línguas ali no português, gente. A certificação, por que não? Se você tiver certificação, busquem a certificação. Tem certificação para compliance, tem certificação para privacidade, tem certamente certificação para outros segmentos, busquem. E pensando em bets, por exemplo, acho que uma vaga que ainda é mosca branca é trabalhar com jogo responsável. Sim. Profissional de jogo responsável. A AML, a gente já tem muitos, e são vagas que estão aí, estão buscando. E tem a AML com nicho para direito, com nicho para finanças, né? Explica pra galera o que é o AML. É lavagem de dinheiro. Lavagem. Então, sim, a gente vai ter a parte que vai olhar o operacional, o técnico, tem puxando um pouco mais para o jurídico, um pouco mais para o compliance. Então, a gente tem vindo bastante vaga. E qual a diferença da lavagem de dinheiro e o jogo responsável? Pra galera entender o que ela quer. Beleza. Porque pode parecer um pouco confuso, né? Se a gente falando assim de maneira, sem dar o tiro certo, a gente fala. Mas o cara fala assim, cara, mas beleza, qual a diferença? O lavagem de dinheiro é garantir que
a gente tenha o dinheiro limpo, que aquele dinheiro tenha uma origem e que consiga se mapear o dinheiro da onde ele sai para onde ele vai. De uma forma simples, fácil, clara e rápida. É isso. E gente, a AML e PLD são 2 siglas para o mesmo nome, só que uma em português e outra em inglês. Exatamente. Mas prevenção de lavagem de dinheiro. Tecla SAP, acrônimo, mas a gente está isso. falando a mesma coisa. Jogo responsável. Eu tenho norma, eu tenho política e eu tenho dia a dia. Mas eu preciso garantir e deixar claro, dentro e fora de uma casa de apostas, de uma bet, que jogo não é investimento. Jogo é diversão. Entretenimento. É entretenimento. Que você vai jogar um dinheiro que você não precisa. E para isso, existem pessoas, processos e sistemas para garantir isso. E o CONAR deve muito forte nesse departamento. Não só o CONAR, mas... Sim. E disso podem derivar outras coisas. Pode derivar uma ludopatia, por exemplo. Perfeito. Né? Então, assim, eu posso ter um sistema que vai me garantir que a pessoa está jogando em excesso ou não. E aquilo pode ser pego. Sim. Né? Eu posso ter... Pela volumetria de apostas. Um score para eu entender se essa pessoa está caindo demais o score dela. Mas será que ela está pegando empréstimo para jogar? E por isso o score dela está caindo? E score não é dado pessoal. Sim. Né? O score per se não é um dado pessoal. Eu posso trabalhar em parceria com alguma instituição financeira de pagamento para conseguir ter o score daquela pessoa? Então, assim, e aí pensar muito em conscientização, pensar muito em awareness, pensar muito em pílulas, pensar muito em treinamento, né? Para dentro e para fora de casa. Sim. Pensando também no ecossistema. Colaboradores, famílias, terceiros. E ele vai trabalhar com o jurídico, com o compliance, com a área de ombudsman, atendimento ao consumidor e na ponta também com o usuário. Então tem que ser uma pessoa que saiba se relacionar. A soft skill, né? E para cada relacionamento uma linguagem diferente. Sim. Exatamente. O DPO tem isso, a pessoa de compliance tem isso. Muita gente de compliance está migrando para o RG, para o jogo responsável. Então, assim, só que é um profissional que ainda no Brasil, lá fora, Malta, Inglaterra, enfim, outros países, não, mas ainda é mosca branca. E aí eu tô interessado, vamos supor assim, eu sou um cara que tô interessado em trabalhar nesse nicho, eu tô querendo pegar esse oceano azul e virar protagonista nesse departamento, nesse setor dentro do ecossistema. Qual a formação que eu preciso para isso? O que eu preciso estudar? O que eu preciso apresentar? Porque como eu desconheço o curso no Brasil para isso é um ponto interessante, porque eu acho, apesar de estarmos entrando num mercado novo, né, existem alguns desafios que a gente deve entender. Que é, eu quero fazer isso, eu quero participar disso, eu entendo esse oceano azul. O que eu preciso fazer para chegar nesse ponto de... fazer propaganda e fazendo. A Alec tem um curso de bets, a Future Law com o Udo tem um curso de bets. E no mais, cara, bom senso, princípio geral do direito, analogia e estudar compliance legal atrelado ao que tem de bet. Não, isso, eu posso falar uma coisa? E se esforçar para entender o que acontece no chão de fábrica. Não, claro. E sabe uma coisa que eu acho que vale como uma dica geral para todo mundo, que é uma coisa que já tem um tempo que eu tenho aplicado na minha vida, é se tornar cada dia mais autodidata. Quando você tem um mundo que ele anda na velocidade que o nosso mundo anda hoje, você não pode esperar alguém desenvolver um curso ou te dar um manual para você aprender sobre um tema. Você tem que se tornar cada dia mais autodidata. O mercado de bets no Brasil, ele é um mercado nesse sentido. Novo, você tem que pegar a regulamentação, você tem que entender a empresa. Seja você um prestador de serviço, seja você a pessoa que está ali dentro. Então, assim, eu acho que vale muito nesse sentido, Rodrigo. Concordo. Mercados não regulados, eles exigem que você use a sua percepção, a sua inteligência de uma forma muito mais refinada do que simplesmente esperar alguém desenvolver um material e ele te dá para você estudar. Concordo. E eu vou muito de encontro com o que você está falando, porque muitas vezes mercados não regulados, talvez, assim... talvez, inclusive, no universo das bets, eu acho que esse nicho também não vai ter essa percepção prévia. Eu acho que existem coisas que, propriamente, o próprio mercado não sabe que precisa, entende? E vai se desenvolvendo a partir de novidades, de novas pessoas chegando, trazendo esse frescor intelectual. E a gente já falou isso diversas vezes, a gente falou também, a gente fala de startups, a gente trouxe aqui a Bruna, que está numa empresa que já está no universo, e está inserido no universo de startup há 10 anos. Sim. E olha quantas coisas ela teve que aprender e se adaptar durante esses 10 anos dentro desse até mesmo inventar, ecossistema. Né? E criar, inventar. E eu acho que o universo das bets vem de forma mais recente ao Brasil, caminha num sentido, assim, claro que em temas diferentes, mas num storytelling, assim, da jornada parecido, né? Sem dúvida. Olha, gente... Muito, muito bem entregue, assim, né? Eu acho que a gente tem muito mais assunto, porque
o background do Godinho é muito legal. A gente acabou não falando muito do Senta e Atenta. Conta um pouquinho, que eu acho muito legal esse produto. Não, boa. Primeiro, obrigado pela promoção lá e divulgação no início do nosso bate-papo. O Senta e Atenta, eu acho que... Bom, primeiro, todo mundo precisa aprender e gostar a fazer networking e depois, quem sabe, evoluir para o netwaving. Eu acho que uma das formas para você fazer networking é você ajudar e divulgar e compartilhar, se possível, informação e conhecimento. Só que cada um tem um jeito de fazer isso. Perfeito. E eu, vendo pessoas escreverem, falei, tem muita gente que escreve grandes newsletters, grandes pareceres, grandes textos. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero ser mais um, né? E aí tentei de uma forma, não dei certo, tentei de outra, não dei certo. E aí resolvi fazer algo similar a um post com um mix de newsletter, mas dentro de 3.000 caracteres, que é o tamanho do post do LinkedIn. E consegui fazer criando headlines pequenos com a URL encurtada. E aí mantendo sempre dentro dos 3.000 caracteres, falando de direito, de tecnologia, de cyber, de privacidade e proteção de dados, de IA, de cripto, de blockchain e recentemente de IA e de bet. Mas IA começou também a ter bastante coisa e aí eu splitei e às terças-feiras eu falo só de IA e às quintas-feiras eu falo dos demais assuntos. Aí virou o Senta e Atenta e aí eu fiz um trocadilho às terças-feiras, o Senta Aí e Atenta Aí. Já são mais de 4 anos, o que me gerou e me deixa muito feliz, né? E eu não consegui ter isso no Instagram, também talvez não tenha me esforçado o suficiente, mas no LinkedIn... Não acho que não tenha se esforçado, não. Eu acho que são redes sabido diferentes. Mexer, enfim, exatamente. Mas no LinkedIn já me gerou a gratos 18 mil seguidores, o que me alegra muito. Pois é, a gente, na nossa última entrevista, a gente conversou com o Paulo Samico, que é um amigaço do Figura. Manda e nosso amigão. Sensacional. E a gente falou sobre isso. Paulo Samico também é super bem posicionado no LinkedIn. E por isso que eu fiz questão que você falasse sobre essas suas duas colunas, esses dois quadros, porque é muito importante. Eu repito aqui o que eu falei na entrevista com o Paulo Samico, as pessoas gostam e elas fazem crescer quem agrega. Se você está agregando ao seu ecossistema, você inevitavelmente vai crescer. Vai demorar, pode demorar, gente, tudo tem seu tempo de amadurecimento, mas você vai crescer. E é muito importante, gente. Mercado de trabalho, eu falo isso pra todo mundo. Você tem que estar posicionado no LinkedIn, porque é lá, né? Não, é o seu cartão de visita. E é isso. É o seu currículo atualizado, é a sua visibilidade. E outra, por exemplo, eu não levo só notícias. Às vezes, material atualizado de autoridade. Nossa, coisas, perfeito isso. Informações das BETs, informações da SPA, informação do governo. Tá lá. M&As, por exemplo, que estão atreladas ao nosso ecossistema. Estão lá. E, de novo, vou estar me repetindo muito, que eu acho que essas informações são muito importantes. No universo atual, você tem alguém que faça uma curadoria de informação e que ela te dê justamente aquilo que você precisa absorver, isso é ouro, gente. Porque se você senta aqui no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, você vai, você viu tudo e você não viu nada daquilo que você precisa de Perfeito. fato. A gente vive hoje em dia com a democratização da informação e a pulverização da informação, teve como consequência, de certa forma, negativa, a poluição, né, da informação. Então, essa curadoria é algo que eu tô ficando cada vez mais interessado. Inclusive, talvez aí para o segundo semestre pinte alguma coisa da Manda pro Jurídico, que a gente também tá gostando bastante desse universo de newsletter. E, cara, fica a indicação aí, eu acho bastante interessante. Também você tem um podcast, né, cara? Tenho. Anos luz, né? Se comparar com o Manda pro Jurídico. Mas a gente também não tem Santa e Atenta, então a gente tem que trocar a Cada figura. um vai ser um baita prazer a gente poder trocar. Tem que trocar e, gente, pra mim isso aqui... Aí eu vou voltar pro colégio quando eu falo de simbiose. Se a gente consegue ter a simbiose, eu acho que todo mundo ganha. Com certeza. Sim. Então, eu e mais 2 amigos, Daniel Diniz, o DPO do PayPal, e o Thomas Heineckel, que é um parceiro meu já também de 5 anos, por conta de um grupo de WhatsApp de discussão de privacidade, governança, cyber e AI, que a gente tem no WhatsApp só para in-houses, que chama In-House PPD, né? E aí somos em 670 profissionais. Então a gente decidiu ter um podcast para falar de assuntos do nosso ecossistema. Foram 7
7 episódios até agora, mas que ainda não tem a mesma pauta, ainda não tem a mesma cadência, e chama Pixel P Podcast. Ele tá só no YouTube por enquanto, mas estamos pensando em remodelar, em reorganizar. Vamos ver se a gente consegue pegar uma cadência aí pra esse ano de 2025. Godinho, a gente só começa começando. É o único jeito de começar. E se precisar da gente, conte conosco, porque precisamos de pessoas no início da nossa trajetória também, e as pessoas nos ajudaram. É assim que as coisas crescem, a partir da troca humana. A gente cada vez fica mais tecnológico, que é ótimo, mas o fator humano ainda é o delta que a gente sempre vai diferenciar o que é o sucesso do fracasso, na minha opinião. Certo? Gustavo, muito obrigado pela tua participação, meu irmão. Foi incrível. Acho que faltou tempo para tanto assunto. Com você estando aqui pelo Rio de Janeiro, fale com a gente pra gente tentar marcar um 2.0, porque vai valer muito a pena. Vai ser um baita prazer. Quer falar mais alguma coisa? Não, gente, continuem assistindo aqui o Manda Pro Jurídico. Acho que, enfim, consegui já participar de alguns podcasts. Foi um dos mais agradáveis, mais leves, enfim. Jurídico, em regra, não é um assunto que é fácil, mas a turma consegue deixar e dar uma leveza aqui que, olha, impressionante. Então, parabéns e vida longa aqui pro Manda Pro Jurídico. Obrigado pelo convite mesmo e vamos curtir o carnaval, galera. Exatamente. Valeu. Natália, quem é que vai ganhar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro esse ano? Ai, Rodrigo. E por que o Salgueiro? Não me coloque nessa situação. Eu não sou uma pessoa que entende muito da dinâmica do carnaval, então eu prefiro não opinar. Tem você aqui que pode ser o nosso Então quem ouviu até o final, para provar que ouviu até o final, porque o Manda Pro Jurídico é o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Coloca aí nos comentários. Salgueiro. Cadê um patrocinador do Sambódromo chamando o Manda Pro Jurídico para cobrir os desfiles? Isso é maravilhoso. Que tema jurídico a gente arranja. Tem direito em tudo. Tudo, gente. Tem direito em tudo. Contrato do camarote, contrato, com os prestadores. Com os influenciadores. Tem tudo, gente. Direito tem tudo. Última chance pra vocês, hein? Gente. Agora é só em 26, Rodrigo. Agora só em 26, uma beleza. Exatamente. Eu vi ontem que tem Bet patrocinando o carnaval. Tem Bet patrocinando o carnaval. Tem, pior que tem. Então, vamos encerramos? Quer falar mais alguma coisa, Natália? Rodrigo, você deixa eu falar pra sempre, né? Me calha aí, por favor. Tem essa questão mesmo. É igual de escola de samba, vai até o dia seguinte. Gente, muito obrigado por nos ouvir até o final. E pra qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem o que fazer, né? Manda pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.